E a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as cotas raciais nas universidades do país. Decisão histórica, já que anula um precedente de longa data que beneficiou negros e latinos no ensino superior. Direto de Nova York, Mariana Jangiacomo. Mari, é mais uma decisão conservadora da Corte dos Estados Unidos. Como que veio essa decisão? Teve placar? Conta para nós, explica como é que funciona aí o sistema americano e como vem essa decisão. É uma decisão da maioria conservadora mesmo, Raquel. O placar foi de 6-3, né? Ou seja, os 6 juízes conservadores votaram a favor dessa decisão e os 3 juízes liberais foram contrários. O presidente da Suprema Corte americana, John Roberts, argumentou que a política de cotas aqui nos Estados Unidos, na verdade, só reforça estereótipos. Ele disse que as universidades podem continuar considerando a raça dos candidatos, mas de forma que considerem como isso influenciou na vida dos candidatos e não simplesmente pela raça. Ou seja, isso acaba, sim, derrubando os sistemas de cotas. A Suprema Corte legislou sobre 2 casos parecidos, Raquel, de um grupo que se chama Students for Fair Admissions. Em tradução livre, seria algo como Estudantes Unidos por Admissões Justas, que acredita que pessoas brancas e asiáticas são prejudicadas pelos sistemas de cota atuais. E aí esse grupo entrou na justiça contra os programas de cotas da Universidade de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte, argumentando que, na verdade, esse sistema seria uma forma de preconceito, seria uma forma de discriminação. Inclusive, no processo contra a Universidade de Harvard, esse grupo incluiu uma análise com base em 160 mil registros, dizendo que a universidade teria um tipo de viés contra asiáticos, já que atribui a eles notas mais baixas em quesitos como simpatia e atitude otimista. Porque é importante a gente lembrar, Raquel, que aqui nos Estados Unidos, cada universidade é muito livre para escolher como aceita ou não, como escolhe os seus estudantes, como aceita ou não os candidatos. Não existe um vestibular como é no Brasil. Aqui é uma série de fatores. Tem prova, tem redações, tem entrevistas, tem análise do histórico escolar e, historicamente, a Suprema Corte legislou a favor desse sistema de cotas. Então, por isso que é uma mudança histórica no posicionamento e que deve ter consequências além do mundo acadêmico, Raquel. Pode influenciar, por exemplo, no número de pessoas de grupos minoritários que aplicam para vagas de emprego, que tentam se candidatar para vagas de emprego e até mesmo na forma como as empresas pensam na hora de contratar funcionários. O presidente Joe Biden se opôs à decisão, disse que trata de um retrocesso e os pré-candidatos à presidência pelo Partido Republicano tiveram uma postura oposta, comemoraram a decisão, Raquel. Obrigada, Mari. Vamos agora conversar com o Lorival Santana. Lorival, as cotas raciais, elas são muito importantes para diminuir um gap, né? Aqui no Brasil, a gente vê que não tem como reduzir a desigualdade se você não atuar com cotas primeiro. Nos Estados Unidos, já houve a redução desse gap, essa redução mesmo da desigualdade, ou eles estão tomando uma decisão pura e unicamente ideológica? Os estudos mostram que essa política de ação afirmativa, como é chamada nos Estados Unidos, que teve início no final dos anos 60 com os movimentos pelos direitos civis, tiveram resultados, sim, e ajudaram a reduzir a desigualdade e começaram a surgir, então, elementos de representatividade, sobretudo dos negros, que antes não existiam, como, por exemplo, na Corte Suprema, né, no próprio Congresso americano, nos cargos de direção de empresas, governos e assim por diante, porque sem uma educação de alto nível, as pessoas não chegam a esses cargos. E essa representatividade, também no Ministério Público, a própria Kamala Harris era procuradora estadual na Califórnia, assim por diante, e essa representatividade acaba, quando essas pessoas aparecem na televisão, elas acabam inspirando outras crianças negras ou latinas, indígenas, também existe cota para os indígenas, né? Para elas também seguirem adiante com os seus sonhos, assim por diante. Às vezes crianças muito talentosas
elas conseguem bolsas e conseguem ir adiante. E isso é bom para o país, porque a natureza, ela espalha o talento sem escolher por raça, por cor da pele, por religião. Ela é randômico, o talento é distribuído. Então, o fato de uma pessoa ser filho de médico ou de empresário não quer dizer que também vai ser um bom médico, um bom empresário, ou médica ou empresária e assim por diante. Então, isso contribui para a riqueza, a prosperidade dos Estados Unidos. Mas não tinha chegado ao ponto de se tornar indispensável ainda. E isso ficou claro durante a pandemia, quando, mesmo isolando eventuais, estatisticamente falando, eventuais possibilidades de haver uma maior predisposição a contrair Covid por parte da raça negra, isolando isso que foi estudado na África, mesmo assim, a porcentagem de pessoas negras e latinas que morreram de Covid é bem maior do que a de brancos, olhando a proporcionalidade da população. Então, os estudos mostram que não é hora ainda de pôr fim a essa ação afirmativa. Que triste essa decisão e que frase linda que você fez, Lorival, de que a natureza não escolhe raça, cor para distribuir os seus talentos. Obrigada, meu querido.